Saber adequar a linguagem ao contexto de comunicação é extremamente importante para que você seja capaz de interagir com o mundo de forma crítica e autônoma. As variantes orais e informais você vai aprendendo com os seus círculos sociais. Já a variante padrão você aprende na escola, nas aulas de língua portuguesa. Então, não adianta fazer cara feia, porque tem que estudar gramática sim. Só que tem alguns conteúdos que parecem bem inúteis, não é mesmo? E tem também aqueles conteúdos que não são inúteis, mas que são bem chatos, tanto de ensinar quanto de aprender, não é verdade? Eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 conteúdos que são inúteis ou chatos de estudar, na minha opinião. Então vamos lá? Antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever e também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, pessoal, para apresentar esses 5 conteúdos inúteis ou chatos de língua portuguesa, eu preparei essa tier list aqui com as seguintes categorias: legal, mas vou jogar no Google, pra que tanta regrinha, na real tanto faz, português brasileiro é melhor e só tem na Bíblia. Então vamos à classificação. O primeiro conteúdo gramatical que eu considero chato, embora seja muito importante, diz respeito às regras de regência verbal e nominal. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, algumas palavras devem vir acompanhadas de preposição. Por exemplo, gostar de, capacidade de ou capacidade para. O problema é que não tem jeito de aprender qual preposição acompanha qual palavra a não ser decorando. E para completar, existem algumas palavras cuja regência muda de acordo com o sentido que você quer dar à frase, como é o caso, por exemplo, do verbo assistir. Se for assistir no sentido de ver, fica assistir ao filme hoje. Agora, se for assistir no sentido de ajudar, de assessorar, fica o médico assistiu o paciente. E isso é só um dos exemplos, mas ninguém é robô para guardar tanta coisa na memória. Então o segredo é ler bastante, para se acostumar com a regência das palavras mais usadas. E assim você poderá utilizar o quanto for possível a construção correta ou as construções corretas na fala. Já na escrita, no caso de dúvida quanto à regência de uma palavra, o melhor é consultar uma gramática, online ou impressa. Esse conteúdo, então, fica na categoria legal, mas vou jogar no Google, porque na dúvida é melhor pesquisar. Então, vou colocar aqui a regência verbal e nominal nessa primeira categoria da minha tier list. Em segundo lugar, vem as regras de concordância verbal e nominal. Eu não acho esse conteúdo inútil, na verdade ele é muito importante, mas eu acho ele chato de estudar. As regras gerais são bem simples. Na concordância nominal, você deve concordar, combinar os termos acessórios em gênero e número com o termo ao qual eles se referem. E na concordância verbal, você deve concordar, combinar o verbo com o sujeito ao qual ele se refere. Por exemplo, os ótimos vídeos produzidos pela Dona Rita merecem o seu like. Os termos acessórios os, ótimos e produzidos estão no masculino plural para concordar com o termo essencial vídeos. Essa seria a concordância nominal. E o verbo merecem está conjugado na terceira pessoa do plural para concordar com o núcleo do sujeito, que é a palavra vídeos. Essas regras gerais já cobrem quase todos os casos de concordância verbal e nominal.
e já servem de norte para que a pessoa possa utilizar a língua portuguesa padrão de forma adequada na maioria dos contextos de comunicação. O problema é que a norma padrão traz mais um monte de regrinhas de concordância para casos específicos. Só para vocês terem noção, eu vou mostrar para vocês aqui um resumo dessas regras. Eu acho que é coisa demais para lembrar. Então a minha dica é fazer o melhor possível na fala para utilizar a língua portuguesa padrão de forma adequada nos contextos mais formais de comunicação. Pelo menos para não falar as meninas vai, então nós vai também. E na escrita, vale dar uma lida em algum resumo sobre concordância verbal e nominal, não na intenção de decorar, mas só para você saber que existem casos específicos. E aí, quando você for escrever alguma coisa, é só dar uma revisada no texto, utilizando uma gramática impressa ou online, em caso de dúvida. Então, esse conteúdo vai para a categoria "Pra que tanta regrinha?". Então, vou colocar aqui as regras de concordância verbal e nominal nessa segunda categoria da minha tier list. Em terceiro lugar, estão as regras de uso dos pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso e este, esta, isto. Esse conteúdo eu considero um caso de inutilidade mesmo. Nós usamos esse, essa e isso quando o referente está antes na frase ou quando o referente está mais próximo do interlocutor. Por exemplo, curtam o vídeo. Esse é o meu pedido para vocês. Então, o meu referente é a palavra vídeo, que está antes na frase, por isso que eu utilizei o esse. Outro exemplo, esse livro aí é seu? Como o livro está com a pessoa com a qual eu estou falando, esse livro, esse referente está mais próximo do meu interlocutor, por isso que eu utilizei o pronome demonstrativo esse. E nós usamos os pronomes este, esta e isto quando o referente está depois na frase ou quando esse referente está mais próximo de nós mesmos, das pessoas, do sujeito que está falando aquela frase. Por exemplo, este é o meu pedido para vocês. Curtam o vídeo. Então, o meu pedido, ele veio depois na frase, O pedido foi curtam o vídeo. Por isso que eu utilizei o pronome demonstrativo este, porque o meu referente foi colocado depois na frase. Outro exemplo, este livro aqui é seu? Então, subentendemos que o livro está mais próximo de quem está falando, O livro está aqui comigo, aqui perto de mim que estou falando. Então, nesse caso, a gente utiliza o pronome este, porque o referente está mais próximo de quem está falando. Mas eu acho que isso é mais válido para escrita mesmo, em contextos mais formais de comunicação, onde a norma padrão seria exigida. Porque na fala, a gente não faz distinção entre os pronomes esse e este, por exemplo. E não tem a ver com o nível intelectual da pessoa, não. Porque eu já ouvi até o William Bonner, âncora do Jornal Nacional, utilizar o pronome esse quando deveria utilizar este, de acordo com a norma padrão. E olha que ele, sem dúvida, é um profissional com alto grau de instrução e estava, sim, em um contexto formal de comunicação. E mesmo assim, ele cometeu esse erro, entre aspas, gramatical. Aplicar as regras gramaticais da norma padrão, para ele, para o William Bonner, não é nenhum segredo, com certeza. Ele está capacitado para utilizar essa norma padrão, tanto na fala quanto na escrita. E mesmo assim, lá no contexto do Jornal Nacional, ele cometeu aí esse pequeno errinho, esse pequeno deslize, Ele utilizou o esse no lugar do este. E tudo bem, Porque é isso que eu estou falando. Eu acho que essa regrinha dos pronomes demonstrativos
ela é mais válida só para escrita mesmo. Na fala, você vai falando, utiliza esse ou este e não faz muita diferença para a comunicação. O significado, os sentidos que você está construindo não são prejudicados. Por isso, eu acho essa regrinha meio inútil, pelo menos na fala. Eu vou classificar esse conteúdo na categoria de na real tanto faz. Porque eu acho que essa regra só serve para textos escritos e contextos mais formais. Porque no dia a dia, ou seja, na vida real, conforme eu expliquei, ninguém presta atenção nisso. E tudo bem, já que a comunicação não fica prejudicada. Então vou colocar aqui, essa questão aqui do uso dos pronomes demonstrativos na categoria de na real tanto faz. O quarto conteúdo é outro que eu também acho inútil e diz respeito ao uso dos pronomes como complemento verbal. A norma padrão diz o seguinte: não devemos usar pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles, como complementos verbais. Como complemento verbal, nós devemos usar os pronomes oblíquos, que seriam me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, os, a, as, lhe, lhes, se, si, consigo, nos, conosco, vos e convosco. Sendo assim, a gente tem os seguintes exemplos. Encontrei ele é uma construção que estaria errada de acordo com a norma padrão. O correto seria encontrei o, colocando aí então o pronome oblíquo como objeto direto, ou seja, como complemento verbal. Na escrita, de fato, a gente pode encontrar bastante o uso dos pronomes oblíquos. Mas na fala, a gente quase não ouve ninguém falar desse jeito. Isso porque no português brasileiro, a forma mais natural, mais comum na fala seria encontrei ele. Então a forma encontrei-a, que é mais comum no português de Portugal, para nós brasileiros causa uma certa estranheza. Então eu digo que essa regra é inútil porque ela vai contra as mudanças naturais que ocorrem na língua, que ocorrem em um idioma. Por que só o português de Portugal que é o correto? Por que nós não podemos validar, aceitar essa mudança que ocorreu, pelo menos na fala, no português do Brasil? Eu classifico esse conteúdo como português brasileiro é melhor. Então, para mim, o uso dos pronomes como complemento verbal entra na categoria de português brasileiro é melhor. E em quinto e último lugar está um conteúdo que eu acho bem inútil, que é a colocação pronominal. Mais especificamente, a mesóclise, que é colocar o pronome no meio do verbo quando ele está no futuro. Então, por exemplo, de acordo com a norma padrão, nós teríamos a seguinte construção como correta. Com o verbo encontrar no futuro do presente, ficaria encontrá-lo-ei. E outro exemplo, com o verbo encontrar no futuro do pretérito, nós teríamos encontrá-lo-ia. Então a gente coloca esse pronome oblíquo no meio do verbo. Mas quem escreve desse jeito, gente? Só se for na Bíblia. E o pior, quem que fala desse jeito? Eu nunca escutei ninguém utilizando mesóclise na fala, não. A não ser que fosse um professor explicando o que é mesóclise. Ou então, alguém querendo utilizar ironia para criticar o uso de linguagem muito rebuscada em contextos inadequados. O problema é que essas regras de colocação pronominal enxergam como corretas só as formas de uso que são vigentes lá em Portugal e consideram que as adaptações e transformações que ocorreram no português do Brasil são incorretas, são erradas, ou adequadas somente para contextos informais. Só que o mais natural, o mais normal para o português do Brasil, para os brasileiros, seria dizer encontrei ele ou encontraria ele, colocando então o pronome do caso reto, utilizado aí com esses verbos no futuro. Só que, segundo a norma padrão, essas construções estariam erradas.
E aí a gente volta lá na questão do uso dos pronomes como complementos verbais, que você não pode utilizar os pronomes do caso reto como complementos. A grande questão para mim é que o português brasileiro, o nosso jeito de utilizar a linguagem, deveria ser mais valorizado, deveria sim ser validado. Não é só porque lá no português de Portugal as coisas funcionam de um jeito diferente, as regrinhas são essas, né, que são vigentes na norma padrão, que a gente é obrigado, né, que a gente deveria ser obrigado a utilizar também. Por que as nossas adaptações, as nossas transformações, né, que os brasileiros fizeram ao longo do tempo aí na linguagem, na língua portuguesa, por que isso aí não pode ser considerado correto também? Né? Não pode existir um português lá de Portugal e existir um português brasileiro com as suas próprias características, peculiaridades, suas próprias regrinhas, não? Por que não, né? Por que só o de Portugal que é o correto e o brasileiro, se mudar a regra, se ficar diferente do português de Portugal, automaticamente fica errado? Eu não entendo isso e não concordo com isso. Esse conteúdo é o mais inútil na minha opinião, então eu vou classificá-lo na parte mais baixa da minha tier list, na categoria de só tem na Bíblia, porque na verdade esse é o único lugar que vem à minha cabeça quando eu penso onde que a mesóclise é usada. Então é isso, pessoal, essa foi a minha tier list dos conteúdos que eu considero mais inúteis ou mais chatos no estudo da língua portuguesa padrão. Me conta aqui nos comentários, tem alguma regrinha da língua portuguesa que você considera inútil? E me fala por quê. E qual o conteúdo de português que você menos gosta de estudar? E não esqueça de compartilhar este vídeo para me ajudar, tá bom? E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!